faça uma breve exposição do que você aprendeu sobre a Revolução Inglesa. Tá bom, a Revolução Inglesa começou pelo Jairo I, né? Correto? Jairo I. Ele tava... Aí depois o filho dele ascendeu ao trono e eles sempre tiveram um certo conflito com o parlamento. Eles nunca tiveram muita concordância com o parlamento, porque o parlamento, tudo que o rei teria que decidir passava antes pelo parlamento para poder ser realmente executado. E isso atrapalhava o rei de poder ter uma ditadura Que se chamava absolutismo, que é só que o rei decidia tudo. E já que o parlamento existia, isso atrapalhava o rei. Depois teve uma lei que foi aprovada pelo parlamento, que era essa, né? Que tudo que o... Deixa eu ver rapidinho, mãe. Posso ver? Pode. É porque tem uma... Depois que Carlos I assume ao trono, é que começa a ter um conflito maior mesmo com o parlamento, porque até Jaime estava dando tudo certo. Aí, em 1628, teve a Petição dos Direitos, que é um documento aprovado pelo parlamento que limita o poder do rei, impedindo o absolutismo. Em 1629 a 1640, o Carlos dissolve o parlamento, porque ele pensou assim: eu não quero mais que fiquem me limitando para eu poder ter um governo absolutista. Aí, em 1640, teve a convocação do Parlamento Longo, que voltou ao parlamento porque o povo estava com uma insatisfação imensa por causa das guerras, da fome e da economia, que estava só indo para pior. Então, convoca o parlamento novamente, o parlamento volta. Em 1642, teve o início da Guerra Civil Inglesa, que foi o conflito entre os cruzados, que é... cruzados não. Os cavaleiros, só que não tem... Tá. Os cavaleiros e as cabeças redondas, que os cavaleiros representavam os católicos e os cabeças redondas, os protestantes reformados. E isso estava sendo comandado pelo Cromwell. Em 1649, teve a execução de Carlos I, que foi o fim da monarquia no momento. Por quê? Porque eles acusaram ele de traição. Em 1649 a 1653, teve a República Cromwell, da Inglaterra, que se tornou uma república. Aí, depois do Cromwell assumir, se tornou uma república Inglaterra, que eu acho que ficou muito melhor, é óbvio que eu acho. Mas vamos continuar. Em 1653, o Oliver Cromwell tornou-se Lorde Protetor, que foi um nome que ele mesmo deu, que é como se fosse o presidente na época. Em 1658, teve a morte de Oliver, e em 1660, teve a restauração da monarquia com Carlos II, que foi lá e pegou o trono de volta, né? E na morte de Oliver, quem que assumiu nesse meio tempo foi o filho dele. Em 1685, teve a ascensão de Jaime II, e em 1688 teve a Revolta Gloriosa, que foi quando Jaime II é deposto sem nenhuma guerra, sem derramamento de sangue, por isso gloriosa. Em 1689, finalmente teve a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, e que é o estabelecimento da monarquia constitucional, que é exatamente isso do parlamento, só que agora o parlamento e a monarquia estavam em concordância, eles não estavam querendo brigar, porque isso tudo surgiu porque, além da guerra entre os reformados e os católicos, aconteceu por causa dessa revolta que estava tendo entre o parlamento e a monarquia, que era uma briga que eles tinham há muito tempo. Então é isso, essa é a linha do tempo da Revolução Inglesa. Espero que você tenha entendido, quem está assistindo.